Então, bom dia a todos. Iremos para a nossa aula 7 da disciplina de Estrutura de Dados Avançadas. Ok? E na aula de hoje a gente vai ver tabela de dispersão e agora o tratamento de colisão por endereçamento. A última aula foi encadeamento. Então, encadeamento lembra de lista encadeada. Agora não vai ser mais com lista encadeada. Então, o que é que a gente vai fazer quando der colisão se não é com lista encadeada, tá? Então, vamos ver aqui assuntos que a gente já viu, né? No caso de tabela hash, tá? Então, tabela hash, a gente viu que ela partiu do acesso direto, daquela ideia de você colocar o 0 no 0, 1 no 1, 2 no 2, lá no vetor. Então, você tem uma certa quantidade de chaves e vai colocar cada chave, né, no seu respectivo endereço lá, que é a própria chave, né? Então, 0 no 0, 1 no 1, 2 no 2, 3 no 3 e assim vai. Só que o acesso direto ele tinha um problema quando você tinha, por exemplo, duas chaves, a 0 e a 99. Então você tem que ter 100 posições, porque você tem que ter a posição 0 e tem que ter a posição 99. Para isso, você tem que ter um vetor de 0 até 99, que são 100 posições. Se você usar só essas duas chaves, você está com um vetor de 100 posições e só está usando duas. Então é um desperdício de memória, tá? Então, a ideia nesse caso é você fazer algo, né, para, por exemplo, colocar o 99 na posição 1, né? Então, bota o 0 no 0 e o 99 na posição 1. Mas como é que você vai saber? Aí é utilizando função hash. E a gente já viu, né? A gente já viu funções hash, tá? A gente viu o método da divisão, a gente viu o método da dobra. O da divisão é fácil, é só você pegar o resto da divisão, que é o módulo, né, que é o mod, é o porcento lá da linguagem C, né, e assim você vai ter um endereço lá da sua tabela. O método da dobra, né, basicamente ele pega um papel, né, você tem um papel, quer dizer, a analogia que ele faz, né, você pega um papel. Aí, por exemplo, você quer ir dobrando de 2 em 2, você vai dobrar bem aqui, né? Esse cara vai para cá e esse cara vai para cá. Aí você soma, né? Esses caras que estão sobrepostos, né? E desconsidera o vai 1, por exemplo. Se der 4 mais 6, dá 10. Então você desconsidera o 1. Fica com o 0 do 10, tá? Você fica com o dígito que está mais para a direita ali, tá? No caso. Ok? Aí você continua dobrando de 2 em 2 até você ficar com o papel todo dobradinho e lá vai ser o endereço que você tem que colocar a sua chave, tá? Aí tem o método da multiplicação. Basicamente, você pega a chave, multiplica por ela mesma e pega os dígitos centrais. Também aqui você pode escolher uma constante, tá? O pessoal gosta do número de ouro, tá? Então, pega o número de ouro, multiplica pela chave e você tem que escolher lá algum dígito central. Então, pode ser um mais à esquerda, pode ser um mais à direita, tá? Mas, enfim, você tem que escolher uma quantidade de dígitos que você sabe que vai ser, né, uma posição lá da sua tabela. Aí, como aqui, né, nesse método, você usa dígitos, né, centrais, ou, sei lá, mais para a esquerda, então mais para a direita, existe outro método que é o da análise de dígitos, né, que você vai, de fato, calcular quais são os melhores dígitos para você considerar lá na sua função, tá? Então, basicamente é isso. Então, você vai calcular as distribuições de cada dígito. Aí, para isso, você tem que ter todas as suas chaves. Aí, depois que você tiver todas as suas chaves, você calcula o desvio padrão de cada dígito, né? Tudo bem? Aí, depois você pega os menores desvios que tem. Ok? Então, isso a gente viu. Só que em todos esses métodos aqui, né? Eles não garantiam que não ia dar colisão. Toda vida dão colisão, tá? Então, claro que
O ideal é você não ter colisão, tá? O ideal é você não ter colisão, mas infelizmente é muito difícil você tirar esse problema todo, né? Tipo, dá para você amenizar ele, mas para deixar de ter ele é muito difícil. E na aula passada, a gente viu que dá certo por encadeamento, tá? Então, se você tem a sua tabela, aí vamos dizer que tem uma chave que quer ficar aqui, nesse pedacinho da tabela, e tem outra chave que quer ficar aqui, né? Aí a gente viu que dá para a gente colocar em uma lista encadeada, ou seja, você vai ter uma lista encadeada aqui, né? Por fora da tabela. Mas quando você tem menos memória ainda e tem aquela quantidade fixa, aí você, na verdade, faz interno, né? Você joga lá para dentro da sua tabela. Então aqui a lista encadeada continua, só que dentro da sua tabela. Tudo bem? E claro, dentro da tabela a gente tem em uma zona e em duas zonas, tá? No caso, as zonas aqui é zona de endereço e zona de colisão, tá? Só para deixar aqui no slide o que eu falei, né? Então você tem o encadeamento externo, que é aquele que vai ter lista encadeada fora da tabela, e tem um interno, que é o que as listas encadeadas elas vão estar dentro da sua tabela. Então o ponteiro lá para o prox, ele vai voltar para dentro da sua tabela, só que para outro compartimento, tá? Que é o próximo, né? O prox. No caso aqui a gente chama de ponte, tá? Ponte, lembrando lá de ponteiros, né? Então a gente tem em duas zonas, você tem uma zona de endereço e uma zona de colisão. Em duas zonas, a gente tem um problema do falso overflow, porque toda vida que dá colisão, você bota na zona de colisão. Aí você vai. Talvez você encha essa zona de colisão e não encha a zona de endereço. Aí quando der uma colisão, como a zona de colisão está cheia, você vai dizer que não pode mais colocar elementos lá. Aí você vai dizer que está dando overflow, ou seja, você está tentando colocar em algo que está cheio. Só que, na verdade, talvez não esteja cheia mesmo, não. A tabela, alguma zona de endereço lá, algum compartimento da zona de endereço, talvez esteja desocupado. Então, nesse caso, a gente chama de false overflow, tá? Só para lembrar o que a gente fez aula passada, tá? Aí, a ideia é para você tirar esse problema do false overflow, né? É você usar em uma única zona. Então, qualquer parte da tabela pode ser porque você deu uma colisão e está usando aquele pedaço, ou então pode ser por conta do endereço mesmo de verdade, né? De que você queria colocar aquela chave lá mesmo naquele local por conta lá por conta da sua função hash. Tudo bem? Então, revisada aqui os nossos conhecimentos em hash, né? Em função hash, agora a gente vai para o nosso estudo de hoje, que é o tratamento de colisão por endereçamento aberto, tá? Então, a ideia dele, né, é assim, porque quando você está mais apertado ainda, não pode usar memória, né, ou seja, você quer aproveitar mais ainda sei lá, pouca memória que você tem disponível, né, a pouca memória rápida, usar ponteiro é muito custoso lá para a memória. Pode ser que seja custoso para você lá na sua memória. Então, lembra que quando a gente estava utilizando, né, os ponteiros, né, você tinha um vetor, aí para cada compartimento desse vetor, ele tinha um ponteiro, né? Tudo bem? Aí, só que tá muito ruim, entendeu? Para mim, eu tenho pouquíssima memória, então eu queria economizar essas memórias aqui desses ponteiros, entendeu? Eu quero tirar aqui para poder armazenar mais chaves na minha tabela, ou seja, eu quero aumentar a minha tabela, eu quero deixar esses ponteiros aqui de lado e para ter mais espaço para colocar mais chaves lá.
Tudo bem? Então, essa é a ideia aqui do endereçamento aberto. É você fazer, né, essa função hash sem ser usando ponteiro, ou seja, sem usar o encadeamento, tá? Então, a ideia é usar o endereçamento. Tá? Como é que a gente faz isso, né? Então, eu vou deixar você pensando aqui um pouco, enquanto a gente segue aqui com os slides, tá? Então, como é que a gente vai usar, como é que a gente vai saber, né, onde é que a gente tem que colocar uma chave quando ela dá colisão, tá? Quando ela dá colisão, ela vai para onde, e sendo que eu não tenho um ponteiro, tá? Eu não tenho um ponteiro, ok? Então, você vai armazenar chaves sinônimas. Então, sinônimas, entenda aqui que são chaves que dão colisão, tá? Então, você vai armazenar chaves sinônimas na tabela sem utilizar ponteiros, tá? Então, a ideia aqui é você economizar, né, essa, é, essa memória desses ponteiros, tá? Alguém aí tem alguma ideia de como é que faz isso aqui? Que pode compartilhar aqui conosco? Pode explicar por cima de novo esse lance de endereçamento aberto? Não, eu ainda só estou explicando o que é que você quer. O que é que eu quero? Eu não quero mais utilizar ponteiro, é só isso. Caso vai tentar colocar, né, e dar colisão, aí sem ponteiro para encontrar outro local. Isso. É, Eu tipo lá. poderia, eu poderia fazer uma segunda hash, tipo assim, eu coloquei e deu colisão. Aí eu faço outra hash para, por exemplo, colocar na posição 2x, né? O dobro da posição. Poderia ser assim? Ah, pera ainda. Acho que estou entendendo o que você está falando. Pera ainda. Deixa eu só Tipo colocar assim, aqui. eu vou colocar, né? Por exemplo, no Daí, 1, eu ia na colocar na posição 1, posição tá? 2 aqui, ó. Pronto. Aí o teu hash deu Isso. para tu colocar na posição 2. E agora? Aí eu recebi um retorno, deu colisão. Aí eu vou dobrar e colocar na posição 4. Ah, tá aqui. Sempre, Entendi. sempre dobrando. Não sei Tá aí, se não. daria Tá. certo. Não, Sempre vai dar dá, problema dá. em algum canto. É exatamente essa é a ideia do endereçamento aberto, ó. Então, É se isso aí. você colocou o cara aqui, ó, como é que eu vou saber o próximo compartimento que eu vou ter que colocar um cara, né? Sendo que eu não tenho um ponteiro para dizer, ele vai para essa posição aqui, ó. É exatamente isso. Você fez o quê? Você usou a conta, né? Você fez uma conta. É 2, multiplica por 2, entendeu? Vezes 2, vai dar 4. Então vai lá para a posição 4. E aqui tu não precisa usar ponteiro. Tu tá tirando o ponteiro, né? Ó. Tu tirou o ponteiro, né? E usou a conta, né, do K vezes 2, né? Ó, multiplicado por 2. Aí aqui, essa é a ideia. Você vai fazer uma conta, né, para saber qual é o próximo compartimento. Mas Exatamente eu assim. pensei num negócio aqui agora, porque por mais que a Sim. gente tenha uma função hash, a primeira função hash bem distribuída, então a memória sempre vai ser dobrada, porque vamos supor que seja de 1 a 4, as posições que a gente tem, para evitar a colisão, teria que ter um tamanho dobrado de memória. Não, não é, Seria não é, isso? não é que, não precisa. Por exemplo, se do 4 você iria para o 8 no caso, né? Aí vamos supor que tem o 8 aqui ainda. Tem o 8, né? Aí, do 8 você iria para o 16, né? Só que não tem mais 16. Mas aí tu faz aquela ideia do... Aqui não tem ponteiro, tá, gente? Aí você faz aquela ideia do módulo, entendeu? Tu faz K Ah, vezes entendi. 2, só que tu bota o módulo, né? Mod M, que é o módulo do tamanho da sua tabela, tá? Entendi. Tudo bem? Pois é, aí essa ideia aqui, né? Essa ideia de você fazer multiplicação, né? Ela é muito boa, né? Ela tira essa ideia de você fazer os ponteiros, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai pensar qual conta a gente vai fazer, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. Tudo bem? Então, é o seguinte, agora a gente vai focar nisso daqui. Então, quando você vai tratar colisões, né? Como é que você faz o tratamento de colisões? Então, em caso de colisão, você vai determinar por cálculo, como o nosso colega falou, né? Multiplica por 2
para você saber qual é o próximo, né? Compartimento, né? E depois multiplica de novo, entendeu? Então, ok? Aí aqui, como eu falei, né, em caso de uma nova colisão, é efetuado outro cálculo para o próximo compartimento, e assim você vai fazendo só cálculos para você saber dos compartimentos lá da sua tabela, tá? Aí, mas por acaso você está multiplicando por 2, como o nosso colega fez, tá? Aí você bota o módulo lá que ele volta lá para o começo da tabela, tá? Então tu faz a tua conta, depois volta para o começo da sua tabela. Tudo bem? Então, essa função de dispersão, que é uma função de endereçamento, né? Uma função hash de endereçamento, ela tem que eu tenho que tomar alguns cuidados para ela, tá? Então, é o seguinte, ela tem que ser capaz de fornecer uma permutação de 0 até m-1. Professor, o que é isso aí? Olha, se você tem o 0, 1, o 2, o 3 e o 4, uma permutação desses caras aqui é simplesmente você trocar eles de lugar, tudo bem? Então, se você colocar 2, 3, 0, 4, 1, isso aqui é o que a gente chama de permutação, tá? Então, isso aqui é uma permutação. Tudo bem? Aí eu não sei, né, se aquele hash lá que o nosso colega falou, né, o hash de x, né, é 2x que é vezes 2, né, mod m, eu não sei se ele vai garantir aqui que ele vai ter uma permutação, né? Por quê? Porque eu tenho que garantir que a minha tabela toda ela vai ser vista pela minha função hash. Entendeu? Ah, ele vai calcular lá primeiro o 2, depois ele vai para o 3, depois ele vai para o 0, para o 4 e para o 1. Então, se ele de fato dá uma permutação, né, nas suas contas, para cada conta que você faz, então você tem a certeza de que ele consegue visitar a sua tabela toda, que é o que eu quero, entendeu? Eu não quero, por exemplo, aqui, que ele, tipo, eu vou tirar o 4 e vou repetir o 2 aqui de novo. Então, aqui é uma função que não funciona para mim. Por quê? Porque ele está calculando o mesmo número aqui, ó. Tudo bem? Ele vai do 2, aí ele faz alguns cálculos, depois ele volta pro 2 de novo. Não pode, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado. E claro, né? E também não só esse de ficar repetindo, mas, por exemplo, se ele der 9 aqui, ele não pode dar 9. Ele só pode ir do 0 até o 4. Então aqui ele está em um endereço lá da minha tabela que não existe, tá? Esse endereço 9 ele não existe. Então, de fato, você tem que fazer uma função hash que dê uma permutação, tá? Então, faz o primeiro cálculo, dá um cara, faz outro, tem que dar outro, né? Outro compartimento diferente. Fez o cálculo de novo, dá outro compartimento diferente da sua tabela e toda vida ele vai pegando diferente até o último, né? Até verificar a tabela inteira, tá? Tá claro, pessoal, isso aqui? Qual a ideia de você ter uma permutação? Alguém me dá um sinal aí. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Na verdade, não entendi muito bem, não. Se puder explicar mais uma Também vez. não. Tá bom, tudo bem. Eu acho que você vai entender melhor já já, tá? Eu vou só continuar aqui. Mas permutação você entendeu o que é, né? O que é a permutação de 0 até 5, por exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer Sim, permutação tá CN. bem claro o que é, mas a ideia que você tentou explicar, não entendi. Ah, tá bom, tá, tudo bem. Tá. Então vamos só continuar aqui. Mas entenda que ela tem que ser capaz de fornecer essa permutação. Ela tem que dar um cálculo que dê os caras, né, que são os endereços da sua tabela, tá? Então, por exemplo, né? Então, dizemos que ela é uniforme quando suas permutações têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então, dentre todas as possibilidades que tenha de permutação, né? 0, 1, 2, 3, 4. Aí tem o 1, 2, 3, 4, 0. Depois tem o 2, 3, 4, 0, 1, 2. Entendeu? Não, e aí vai, né? Então, cada permutaçãozinha dessa aí, a sua função
claro, né? A gente está falando de probabilidade aqui, a gente sabe que é muito difícil você bolar algo que seja uniforme, né? Ou seja, que tenha a mesma probabilidade de ocorrer, né? Isso é muito difícil de acontecer, tá? Mas a gente tenta seguir aqui para essa utopia, tá? Que aqui é um sonho para a gente, tá? É uma utopia, é o que a gente quer, né? Só que é muito difícil de acontecer. Aí vamos lá para a gente entender um pouquinho com esse exemplo aqui, ó. Então, ó, a nossa função ela vai ser desse tipo aqui, ó, né? H de x, k. Aí o k é o quê? O k ele vai ficar contando qual é a operação que eu estou fazendo, né? Se for a primeira operação, é porque o k é igual a zero. Se for a segunda, é porque ele é igual a 1, tá? Por quê? Eu tenho que seguir essa ordem, tá? Eu tenho que seguir uma certa ordem. Primeiro eu faço uma conta, depois eu faço outra, depois eu faço outra. São contas diferentes que têm que dar resultados diferentes. E esses resultados têm que percorrer a minha tabela toda, tá? Então, como é que eu vou fazer a busca lá, utilizando essa função h de xk, né? H de xk. Então, para você procurar o x, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer primeiro essa conta aqui, né? Aí vamos dizer que essa conta aqui, ela deu 10. Tudo bem? Aí você vai lá na sua tabela, né? Você vai lá na sua tabela, lá na posição 10. O x está lá? Aí você vai olhar se o x está... Ah, não está não? Então tem que fazer o segundo cálculo. O segundo cálculo é o h de x1. O h de x1, ele vai dar a posição 3 da tabela, tá? Então, você vai lá na posição 3 da sua tabela. O x está lá? Não. Então, você vai fazer o terceiro cálculo, que é o h de x2. O h de x2, ele deu, sei lá, 73. Então, você vai lá na sua posição 73. O x está lá? Não. Então, e assim você continua até chegar aqui no final. Tá claro isso aqui, pessoal? Tá claro isso aqui como é que ele faz? Ele faz o primeiro cálculo, deu 10. O segundo deu 3. O terceiro deu 73. Tá claro, né? Então, para sua função funcionar, ele tem que em todos esses cálculos aqui, ó, ele tem que pegar todos os endereços daqui. Ou seja, que vai do zero, né? Eu vou dizer que vem até o 99 aqui, no caso. Então, ele tem que pegar todos esses caras aqui do zero até o 99. Tá? E não pode repetir nenhum, não, tá? Ele não pode repetir. Então, deu 10, 3, 73. Pode ser que seja o 99 depois, o 4, o 5, entendeu? O 11, né, no caso. E aí vai. E vai assim até ter a certeza de que todo mundo daqui, né, ó, vai ser verificado na sua função, tá? Então vamos dizer que deu 99 aqui no último. Então, o que é isso aqui, pessoal? Ó? O que é isso aqui? Me digam o que esses caras que eu coloquei aqui embaixo. O 10, o 3, o 73, né? O 99, ele é o quê? Pode falar. Dos vetores. Assim, se eu entendi muito bem, eu vou voltar um passo atrás. Que é o seguinte, se essa Não, função não, hash não. aí, Mas peraí, isso aqui do 10 até o 99, ele é o quê? o índice do vetor, onde eu vou Não, colocar aplicar. ele é uma permutação de 0 até 99. Sim, Que é sim, eu vou. exatamente o que eu falei aqui em cima, ó. Tá claro? Sim, 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 sim. vai, Aí, diga. por exemplo, essa função hash aí, vamos supor que ela seja bem distribuída. Aí eu vou tentar colocar um valor x para esse valor zero, né? Aí todos vão entrar, dividido entre Não, 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 esses todos não vão experimentos aí. entrar. Tipo assim, Não, mas assim, oi, pô, se diga, você tentar concluir, pode ser que eu falei a pode informação falar. pela metade, aí não está claro.
Aí, vamos supor que seja bem distribuído. Aí eu coloquei, né, nesse primeiro índice aí, que é o zero. O primeiro valor de entrada que é o zero. Aí, se acontecer alguma colisão, aí eu contesto para o próximo, que é outra função hash que também é bem distribuída por todos. Que também faz parte da permutação, é isso? Sim, Ou você não? vai isso, você vai percorrendo essa tabela, você vai percorrer essa tabela fazendo cálculos, né? Uhum. Aqui no caso eu estou buscando, tá? Eu estou buscando o X. Aí eu não encontrei lá na posição 10. Aí eu vou para a posição 3, entendeu? Aí eu vou para a Sim, posição sim. 73, tá? Mas se você Entendi. fosse inserir, por exemplo, né? Tem alguém lá na posição 10, né? Tem, então vai para a posição 3. Mas tem alguém lá, vou para 73. Ah, não tem ninguém lá? Aí tu pega e bota lá o X lá, entendeu? Se fosse Entendi. eu inserir. Entendi. Tá Para mim claro? ficou claro. Para mim, sim. Pronto, ok. Mais alguma dúvida? Tem mais alguma? Acho que outro aluno estava com dúvida aí, já foi tirada. Tá claro então aqui? Ó, então pronto, né? É, é, então você faz isso, né? Basicamente você não vai usar ponteiros aqui, tá? Você só vai ficar fazendo cálculos o tempo todo, só que não é qualquer tipo de cálculo, né? Você tem que dar um jeito de ter uma permutação, tá? Dos endereços da sua tabela, tá? Porque senão ela não vai funcionar, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui, ok? Aqui, como eu falei, né? Essa sequência de tentativas é uma permutação de 0 até m-1, tá? Aqui no caso que eu tinha acabado de colocar era o m era igual a 100, né? O m era igual a 100. Aí a continha aqui ficou 99, né? Então, era uma permutação de 0 até 99. Ok? Mas Oi. desculpa interromper, mas por exemplo, se fosse pensar no buscar, seria isso que eu falei, né? Eu vou buscar o X, vamos supor que o X seja igual a 10. Vou buscar o H de 10 na posição zero. Se não encontrar, eu tento essa Não, outra não é na permutação, posição que é zero, um. não. Não é na posição zero, não. É na Não, posição perdão, H é o de K, zero. K no valor de zero, desculpa. Aí se eu não Sim, receber essa posição, tipo, se não for ele o teste para a próxima, né? O K igual a um. Se não encontrar, eu isso. vou procurar. Ah, entendi. Agora ficou bem É, mais claro. é só isso. Basicamente é isso. Se você for procurar o 10, H de 10, aí zero. Aí essa conta aqui vai dar alguma coisa. Depois H de 10, 1, né? H de 10, 2. Aí todos esses caras aqui, ó, o H de 10 zero, H de 10 1, H de 10 2, eles são uma posição da minha tabela. Que aí é lá que eu vou verificar se o 10 está lá, que é o elemento que você está querendo buscar. Tudo bem? Eu sei que é um pouco complicado, porque eu só estou falando. Você tem que fazer cálculo, você tem que, mas até agora eu não mostrei uma função que seja desse tipo, né? Eu não mostrei nenhuma função que seja por endereçamento aberto até agora, tá? Já já a gente vai ver, tá? Então vamos lá para esse nosso buscar, né? Como é que ele vai funcionar, tá? Aí, de novo, ele tem o X, que é a chave que eu estou querendo buscar, né? Que eu estou querendo encontrar, tá? Uma observação importante aqui desse algoritmo, que eu não falei, né? Que eu pulei aqui um pouquinho, é que eu não estou considerando remoções, tá? Então, eu estou considerando que eu só estou inserindo na tabela. Eu estou considerando que eu não faço remoções, eu só insiro, tá? Então pega uma tabela que eu só insiro e não faço nenhuma remoção, tá? Se você quiser pensar depois nesse caso da remoção, você pode ficar à vontade, tá? Então vamos lá, eu estou buscando, né, lá na minha tabela, né? Então, aí por que que eu não estou considerando remoção, né? Porque o primeiro espaço que eu achar vazio, né, e estiver buscando X, eu não vou continuar mais buscando, né? Eu não vou mais procurar ele. Por quê? Porque se
eu encontrei um compartimento vazio, é porque os próximos vão estar vazios também. Tudo bem? Então, é por isso que eu não estou considerando remoções aqui, tá? Para facilitar um pouco a minha vida, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, a saída, né? É esse Azinho aqui, né? Que seria o meu retorno, né? Ou então ele vai fazer parte lá do meu retorno, né? O end, na verdade. O end e o A seriam o meu retorno aqui no caso, tá? Ou se você preferir, né? Lembra lá de passagem por parâmetro, né? Você vai modificar os seus parâmetros aqui da sua função. Só isso, tá? Você vai dar o endereço desses caras aqui e vai ficar modificando eles. Ok? Então, o A ele vai ser igual a 1 se, né, você conseguiu encontrar a chave e, claro, né, o end, né, é o endereço lá da tabela onde o x ele tá, tudo bem? Em outras palavras, o tend.chave é igual a x do jeito que eu coloquei aqui, ó. Tudo bem? Mas vamos supor que você vai procurando e encontra um compartimento livre. Se você encontrou um compartimento livre, é porque o x não está lá. Lembra que você não está considerando remoções, tá? Então, como você não considera remoções, você só está preenchendo lá a sua tabela. E basicamente é isso. Se o primeiro compartimento vazio que você acha, você já sabe que o X ele não está lá, tudo bem? Nesse caso que você procurou ele e você encontrou um compartimento vazio e sabe que ele não está lá, o A vai ter que ser igual a 2, tá? Então, e nesse caso aqui, você sabe que o TEND, né, ele vai estar livre, tudo bem? Mas outra opção de você... deixa eu só voltar aqui, que eu estou passando aqui, apertando o botão aqui, que não é para apertar. Então, aí o outro caso, né, é que você não consegue encontrar o X e que a sua tabela esteja toda ocupada. Ou seja, a tua tabela você percorreu a sua tabela inteira, tá? Você percorreu ela toda, basicamente, utilizando a sua função hash, né? Sei lá, no 10, depois no 3, depois no 73, depois no 99, depois não sei o quê. Aí você percorreu ela todinha e não encontrou o X. Aí você vai retornar o 3, tudo bem? Aí o 3 ele você vai saber que você não conseguiu encontrar o X e que a sua tabela está cheia, tá? Se for 2, você não encontrou o X, mas você encontrou um espaço livre lá na sua tabela. Esses dois parâmetros aqui, eles vão servir na minha inserção, tá? Então, eles vão servir lá na minha inserção. Porque você vai usar a busca. Se for 2, é só você colocar lá naquela posição end lá, tudo bem? Você bota lá no tend, né? Lá no compartimento que tem o endereço end, tá? Aí você simplesmente bota lá. Se der 3 e você estiver tentando inserir o x, né? Você buscou ele primeiro e o buscar ele retornou o 3. Então isso quer dizer que a sua tabela está cheia e você não tem mais como colocar o 3. Aí, nesse caso, você dá overflow. Tudo bem? Professor, Oi. mas também um vai servir, não? Para saber se tem um número repetido? Se o número 1 aparecer na sua busca e você estiver tentando inserir, você não insere, porque ele já está lá. Perfeito. Tudo bem? Você só vai inserir chaves que sejam diferentes das que você tem. Você não vai, você não vai inserir chaves repetidas, não, tá? É só as chaves que você não tem ainda que você insere, tá? Se você tem a chave, você não insere ela porque ela já está lá, tá? Ok? Pois vamos aqui começar o nosso algoritmo. Primeiro eu vou considerar o A sendo 3. Então, eu estou considerando de antemão, sem nem ter visto nada, que a minha tabela está cheia. Por quê? Porque eu vou ficar buscando o X, e se eu encontrar ele, é só botar o A para receber 1, e pronto, não tem nenhum problema. Mas, tentando procurar o X, pode ser que eu ache um compartimento que seja livre, tá? Nesse caso, eu só boto ele para 2. Tudo bem? Então, eu boto ele igual a 3,
Aí já tomo que a tabela já está toda cheia, mas no decorrer do algoritmo, né? Se eu encontrar o X, eu boto ele para 1. Se eu encontrar algum compartimento vazio, eu boto ele para 2, tá? Então, é isso, tá? O K aqui, lembrando que ele é o que vai contar, né? Qual é a conta que eu estou fazendo lá da minha função hash, tá? Então, lembra que vai do 0, 1, 2 até o m-1, tá? Então, o K ele vai começar de 0 aqui no caso, tá? Depois eu só vou incrementando ele, ok? Então, enquanto o K ele for estritamente menor que M, lembra que ele só vai até M-1, tá? Do 0 até o M-1, a gente tem M elementos, tá? Então, é exatamente o que eu quero, tá? Do M até o M-1, ok? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular, né, o hash de K, né, o hash xk, aí eu já boto aqui nesse endereço, né, no end lá. Aí agora eu vou analisar esse endereço aí, né, o que tem dentro desse endereço lá na tabela, tá? Que é o meu th de xk. Você poderia colocar end aqui também, tá? Não tem nenhum problema você botar end aqui também não, tudo bem? Por quê? Porque é a mesma coisa, daqui ó, linha 3. A linha 3, você bota esse cara lá no end, tá? Então, th de xk, ponto chave é igual a x. Se for, né? Se for, então, você encontrou a sua chave. Então, o A, ele vai receber 1, porque essa é a condição quando eu acho a chave, quando eu encontro ela. E o M, o K vai receber M, tá? Simplesmente para você sair aqui do laço. Ok? Então, se isso aqui não acontece, né? Se isso não acontece, é porque você não encontrou o X ainda, tá? Mas pode ser que você tenha encontrado um compartimento livre, tá? O compartimento livre, eu estou dizendo aqui que a chave vai ser nula, tá? Então, se o ponto-chave for nulo, é porque ele está livre. Então, ele está na condição do A receber 2, tá? Então, o A vai receber 2 e o K vai receber o M aqui para ele sair do enquanto, tá? Para ele ser falso aqui nessa expressão aqui de VUF aqui do enquanto, tá? Então, se isso não acontece, ou seja, se eu não encontrei a chave e nem um compartimento livre, é porque eu tenho uma chave lá dentro, né? Já que não está livre, e essa chave não é a chave que eu quero. Aqui simplesmente eu incremento o K. Ok? E aqui eu finalizo o meu algoritmo. Então, se ele rodar esse enquanto aqui todo, né? E não modificar nada aqui na linha 4, aliás, na linha 5 e 6, e nem na linha 8 e 10, então isso quer dizer que ele não encontra chave nenhuma e nenhum compartimento livre, e o A continua sendo 3. Ok? Que é o que eu quero. Estão acompanhando? Tá tudo claro aí? Desse algoritmo? Pode só explicar o senão de novo? Qual senão? Tem 2. A partir do primeiro sinão, linha 7, eu acho. Eu Isso. também me confundi a partir daí. 7. Tá, sim. Deixa eu voltar. Então, ó, esse F aqui é quando eu encontro a chave. Esse aqui tá ok, né? Se eu encontrei a chave, então você pode trocar esses caras aqui pelo end, né? Ó. Então, o tend, ponto chave, né? Ele é igual a x. Aqui no caso da linha 4, tá? Então, aqui eu tô na primeira condição. Então, por isso que o A ele vai receber 1 e o K ele vai receber o M para sair do laço aqui, ó. Se o K ele é igual a M, ele não é menor do que M, tá? Então ele vai sair do laço aqui e não vai fazer mais nada, tá? Tudo bem? Agora, se isso aqui não acontece, né? Ou seja, se não acontece, né? Se é falso que a chave está lá nesse t-end, pode ser que o meu t-end, né? Ele esteja livre,
tá? Aqui você pode trocar, né? Esse igual lambda aqui, né? Esse igual lambda aqui é equivalente para dizer que está livre, né? O T-end, né? Ele está livre, né? Esse compartimento ele está livre. É só trocar isso aqui assim. Então, T-end está livre é exatamente o que está aqui, ó. Se ele está livre, é para ele fazer o que no A? É para ele colocar o 2 no A. Então, por isso que na linha 9, ele coloca o 2 no A. Tudo bem? E para sair do laço aqui, para ele não ficar o tempo todo aqui nesse laço, ele simplesmente bota o M, o K para receber o M, tá? Ele bota o M lá no K. Tudo bem aqui, pessoal? Tá claro isso aqui? Tá, né? Ok? Então, se ele chega nesse senão aqui, do 11, é porque essa primeira condição foi falsa e essa condição aqui foi falsa também. Ou seja, eu nem encontrei a minha chave e nem encontrei um compartimento livre. Tá? E nem encontrei um compartimento livre. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o próximo compartimento. Eu tenho que calcular o próximo compartimento. O meu K ele vai ter que ser atualizado, então. Tudo bem? Se o K estava no 0, ele tem que ir para o 1. Se ele estava no 1, ele tem que ir para o 2, né? Para o quê? No 0 ele calcula o hash de x0. No 1 ele calcula o hash de x1. No 2 ele calcula o hash de x2. E assim vai, tá? Ele vai incrementando aqui até pegar a sua tabela inteira. Tá claro agora? Os dois. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em um cenário que o X ele está na tabela, mas eu acabo encontrando um compartimento vazio antes de encontrar o X, não teria nenhum problema? Não, nesse caso aqui não vai ter problema, ó, porque eu não estou considerando remoções. Tá. Tipo, se você colocou o X lá, né, é porque você saiu usando essa função hash, né? Foi de um compartimento para outro, aí para outro que estava cheio, para outro que estava cheio, até achar um vazio. Aí quando você achou o vazio, você botou ele lá. Tudo bem? Ok. Então Tá até certo, o X, você tem vários caras que deram colisão lá. Entendeu? Entendi. Aí como você não removeu nenhum antes, aí você não tem essa quebra, né? Mas eu deixo esse problema para você aí, para você resolver. Como é que você resolveria usando remoções, entendeu? Tá claro então aqui, pessoal? Me dê um sinal. Posso continuar? Depois disso aí, você vai fechar o conteúdo? Não, eu queria tirar mais uma dúvida. Assim, para poder entender, eu entendi, né? Até aí. Só que eu tive que bolar outra coisa na minha cabeça para poder entender. Tá, o que foi que você bolou na sua cabeça para você entender isso aqui? K, né? Sempre vai ser o número de permutações que tem naquele vetor. Possibilidades de permutação. Aí Não, eu o K pensei no não, é o M. seguinte. O M é que é. O M é o número de permutações. Não minto, não. É M fatorial, na verdade. M fatorial é o número de M de Maria, fatorial permutações que você tem. Certo. Aí, por O K, exemplo, o K é só um para ficar variando lá dentro do 0 até o M-1, né? agora, por exemplo, eu pensando num negócio bem braçal, né? Só da forma que eu entendi. Tem um vetor de 5 posições, aí eu mesmo vou bolar a quantidade de permutações que tem ali e colocar dentro do switch. Aí esse switch, né, vai ser pelo valor de K. Switch vai Pronto. certo, o switch vai ser pelo valor de... Aí, Sim, por exemplo, para cada um dessas permutações de vetores que eu criei, braçalmente mesmo, de uma forma bem ruim, aí o valor do K vai ser o seguinte: tentar procurar o 10, que é o X, no valor de K, que é a permutação zero. Aí eu vou escrever uma hash para isso. Aí para isso. eu vou escrever outra hash, não é isso? Sim, dá É para mais ou fazer menos isso aí, também. né?
Foi Tá, assim que eu entendi. Eu não sei se ficou claro para outra pessoa, mas foi a forma que eu entendi. Eu entendi tudo até aí, certo? sim, dá para fazer Mas assim eu tive, também. tive que Assim, bolar isso para entender. não é muito bem uma conta que você faz, né? Mas é algo que você, sei lá, você cria uma tabela bem grandona, né? Aí lá nessa tabela Exatamente. grandona já tem todas as permutações para não ter nenhum problema de estar fora da tabela, ou então ter número repetido lá. Aí é possível sim. Só que aí tu precisa da Sim. memória, né? Pois é, só uma forma ruim para poder entender. Eu sei que tem outras formas melhor para fazer isso aí, mas foi É a a forma que eu forma de você entendi. fazer o que você tinha pensado lá no começo. Cálculo, você vai calcular, tá? Mas a gente vai ver aqui agora, tá? Não se Tá preocupe não. É certo. porque até agora eu só falei, mostrei algoritmo, fiz não sei o quê, mas a gente vai ver sim. É, exemplos de função desse tipo aqui, tá? Então vamos lá. Olha, uma bem simples, né? Uma bem simples. Por exemplo, né? Aqui eu estou pegando o seguinte: considere, né, H' e H duas linhas, né, funções de dispersão vistas anteriormente. Ou seja, a gente já viu essas funções aqui, o método da divisão, o método da dobra, né, e tudo. Então você pode pegar um método que a gente já ouviu ele e fazer assim, ó. Por exemplo, eu vou pegar o da divisão aqui agora, tá? Então, quem seria o meu xk? Né? Quem seria o meu xk? Ele vai ser igual. Aí eu vou escolher o método da dobra. O método da dobra ele faz o quê? Ele faz o x, né? X mod k. É assim, né, que ele faz? Não, mod m, né? O x mod m, que é o tamanho da sua tabela, né? Ele faz o x mod m. Então, esse cara aqui, ele vai me dar um compartimento da tabela. Você concorda comigo? Então, ele vai me dar um certo compartimento da tabela. Esse eu botei aqui como a galinha, né? Eu vou dizer que aqui vai ser a galinha também. Então, esse aqui ele vai ser o meu método da divisão, ele vai ser o meu a galinha, ele vai dar um compartimento da sua tabela, tá? Como é que eu faço? É de simplesmente, né? De um modo muito simples, aqui, para ele continuar sendo aqui, né? Para ele continuar sendo aqui, nessa posição, quando k é igual a zero. Porque aqui tem um k, eu tenho que dar um jeito de botar o k aqui também, né? É só você somar com o k. Porque quando o k for igual a zero, aqui vai ser zero. Aí você só vai ficar com a sua função aqui, tá? Então, a primeira conta que você faz, que o h de zero faz, é exatamente essa função aqui, ó. Que fica o a galinha de x. Aí, o legal disso daqui, ó, é porque, né? Opa, pera ainda. Deixa eu voltar aqui, desculpa, pessoal. O legal é porque, ó, por que que essa função aqui ela é legal para mim? Porque quando o k for igual a 1, aí eu vou ficar com a minha função anterior mais um 1, tá? Então, se o h' de x é aqui, o mais 1 vai ser logo aqui embaixo, ó. Então, o h de x 1 vai ser esse cara aqui de baixo. E aqui a única conta que eu estou fazendo é a soma, né? Basicamente, né? Eu peguei uma função que eu já sabia e estou fazendo só a soma aqui com k. Tudo bem? Aí quando k for igual a 2... Opa, deixa eu voltar aqui. Quando k for igual a 2, aí o hash de x2 vai ser o próximo aqui que está aqui embaixo. Aí que vai dar problema, não vai, pessoal? Tipo, se eu for seguir, né, com essa mesma ideia aqui, e agora? O que é que eu faço? Tem que subir. Aí como é que eu subo? Boa pergunta.
Aí faz o mod lá, igual você tinha explicado, né? Aí você bota o mod do Exatamente. zero. Aí eu pego tudo aqui, ó, e boto mod M. Ele No vai caso, continuar somando, né? Ele vai continuar somando, só que quando ele pega o módulo, ele vem para cá para cima. Aí ele continua do mesmo jeito, ó. Tá claro, pessoal, isso aqui? Então, pronto. Essa aqui é uma função de dispersão que não usa ponteiro, né? E só usa contas aqui, né? Aqui tu faz o módulo, faz a soma, depois faz o módulo de novo. mas aí, pessoal, no caso, esse outro módulo tem que ter uma condição para ele, né? Qual condição? Tipo, Qual? vai Olha, calcular, daí peraí, qual módulo é? É esse aqui que tá dentro ou esse que tá mais fora? o de fora, no caso, tem que ter uma condição para começar a calcular ele, né? Qual seria essa condição? Não, tipo, no algoritmo tem que ter uma condição que quando chegar ao final ele calcula esse módulo aí para voltar lá para cima, né? Não, 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 não precisa. Tipo, vamos dizer que aqui é o 99 aqui, ó. Tá? Aí ele vem aqui nessa função hash, né? Vamos dizer que aqui é o 99, né? Eu vou dizer que aqui é o 99, aqui é o 98, aqui é o 97. Lembra que aqui eu tô pegando um m igual a 100, ó. Tá? Esse cara aqui é o meu m menos 1, tá? Se ele é o meu m menos 1, é porque o m é igual a 100, tá? Tudo bem? Então, enquanto a minha função aqui, ela tá aqui, ó, 96, né? 95, né? Ó, então ela vem crescendo assim, né? Ó. 95, 96, 90, aí 99. Do 99 ela vai pro 100, né? Então, isso tudo aqui, ó, vai ser igual a 100. Aí, quanto é que é 100 mod 100? Ah, tá, agora entendi. 100 mod 100 é 0, né? Então, vem para cá, ó. Ele vem diretamente lá para a posição 0, né? Aí ele pode continuar incrementando. 101 mod 100 dá 1, né? Então, é essa próxima posição aqui, ó. Então, entendeu? Então, não precisa ter condição para usar, não. É só você usar o tempo todo. Você usa o tempo todo que funciona. E, claro, né? Como eu falei aqui dessa função, da divisão, né? Essa funçãozinha aqui que é do que a gente tinha visto, você pode usar aqui você quiser aqui nesse caso, tá? Tudo bem? Porque ela vai dar um cara lá da sua tabela e você simplesmente fica indo para baixo, né? Claro, né? Quando você chega lá na última posição, você vai para cima. Mas o fato é que você fica incrementando o tempo todo, né? Basicamente é isso, tá? Então aqui você pode usar dobra, você pode usar análise de dígitos, você pode usar o método da multiplicação, você pode usar qualquer função que a gente já viu, tá? Tudo bem? Então, basicamente é isso daqui. Entenderam? Finalmente viram aqui o que é qual é uma função por endereçamento aberto? Tá claro aqui para vocês? Se você levar em consideração esse algoritmo que você fez, né? Sem considerar a remoção, assim que ele encontra um local vazio, é porque é ali que vai ser feita a inserção, né? Isso. Certo. Tá ok. Pois agora a gente vai analisar essas funções aqui, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de tentativa linear. Tá? Para essa função que a gente fez aqui, ó, essa aqui é a tentativa linear, por quê? Porque isso aqui, ó, é como se fosse uma função linear, tá? Só para ficar mais claro, né? Vou colocar aqui a forma mais simples possível. Se você tem aqui a sua tabela, tá? Né? Aí eu vou dizer que você tem as suas chaves aqui embaixo, ó. Você tem, sei lá, da chave 0, né? 1, 2. Eu vou dizer que você tem essas chaves aqui, tá? Até e assim vai. Quando você for fazer essa função aqui, né? Claro que eu estou pensando aqui do zero, aqui eu inverti, tá? Ó.
A minha tabela não vai mais, eu não estou considerando do zero de cima para baixo, não. Estou considerando de baixo para cima, tá? Para deixar mais claro para você por que que é uma tentativa linear, por que que é uma função linear isso aqui, tá? Quando você for colocar plotar aqui, né, a sua função aqui para você visualizar, vai dar algo assim, ó. Tudo bem? Então, isso aqui é o que é o que a gente chama de tentativa linear, tá? Só que ela tem um problema, essa tentativa linear que ela tem um problema. Ó, lembra que o h de x é uma função que você quer lá que a gente já viu anteriormente, tá? É a dobra, a multiplicação, é a análise de dígitos, tá? Então, você tem a função e fica somando o tempo todo aqui do jeito que eu falei, tá? Aí ela vai dar algo assim, né? Ó. Então, nesse caso aqui, né, você tem um problema, por exemplo, quando você usa várias chaves aqui que são próximas de um lugar assim, por exemplo, você pega aqui, aí quando você pega lá na sua função, né, ela vai ter que ficar tentando colocar chaves aqui, ó, nesse compartimento aqui o tempo todo, tá? E se você der muita colisão nessas chaves aqui, como ele sempre pega o próximo, né? Ele fica tentando pegar o próximo o tempo todo ali do compartimento que é o compartimento mais pertinho que tem dele, aqui vai dar muita colisão também. Tudo bem? Então, esse problema aqui, dessa tentativa linear, que a gente chama, né? Você pega uma função linear, é o que a gente chama de esse problema, né, de agrupamento primário. Tudo bem? Então, como é que eu vou tirar esse problema do agrupamento primário? Essa aqui é uma função linear, professor. E eu posso usar outra função que não é linear? Eu posso usar uma quadrática, por exemplo? Pode, você pode usar uma função quadrática sim, tá? Aí aqui no caso, ó, pega a mesma função lá que você já viu anteriormente, só que você vai tornar, né, essa função ela quadrática, tá? Então, aqui o C1 é uma constante, o C2 também é uma constante, e o K aqui é o que fica variando, ó, tá? O K é o cara que vai ficar aqui variando. Então, se você for pegar aquela mesma ideia, né, vai dar uma quadrática, né? Ele vai dar uma função assim lá naquela ideia, né? Tudo bem? Ele vai dar uma função assim. Só que aqui a gente vai ter o agrupamento secundário, né? Por quê? Vamos supor que você vai usar, por exemplo, de mais aqui ou aqui. Ó, aí aqui, ó, esse cara vai ficar tentando usar o mesmo compartimento da tabela, né? O mesmo que você deixe meio que espalhado assim, né? Ele vai ficar dando demais problema aqui, né? Tá claro? Então, aqui, aí você vai ter esse problema. Mesmo que você jogue lá para o outro lado da tabela, né? O seu problema, né? Tipo, esse aqui, se fosse na tentativa... Esse aqui, ó. Esse aqui, se ele fosse na minha tentativa linear, ele ia ficar aqui na minha tabela aqui, ó. Aqui pertinho, tá? Aí, quando eu usei a tentativa linear, ele foi lá para o outro lado da tabela. Tá? Então, quando eu tenho esse tipo de problema, quando você joga para o outro lado da tabela, pode ser que ele dê o que a gente chama de agrupamento secundário. Tá? Mesmo quando você dê colisão, né? Ele joga para o outro lado da tabela, só que tem outro cara jogando para o outro lado da tabela também. Tá? Então, isso aqui isso aqui é outro problema que tem para a tentativa quadrática, tá? Para uma função que seja quadrática. Alguém fala alguma coisa? Assim, fugindo um pouco, só comparando com o que eu vi em processamento de imagem. Quando você falou aí do choque de posição, né, na quadrática, aí na linear também tem esse problema aí. Não o mesmo problema de choque de posição, mas uma que teria uma distribuição um pouquinho melhor não seria a logaritmo, não?
porque lá a gente trabalha com cores, então acontece a gente fazer um cálculo lá com logaritmo para poder suavizar a transição de cores. Não teria também não algo do Ah, tipo, o porque a logaritmo, o logaritmo é ela assim, é? exatamente, aí ele espalharia mais no começo, mas quando ia para frente, ele ficaria mais fechadinho em relação às posições. Aí seria uma forma de corrigir, ter misturado a quadrática com a linear. É, pode ser também. Só que aqui, claro, né? Aqui, se você usar muito aqui, aí vai ter É, um problema parecido lá com a linear, né? exatamente, lá na frente vai dar muito choque, só que no começo também vai ser um pouquinho melhor. Nunca é tão Isso. perfeito, né? Mas Pode. poderia ser uma opção. Você pode brincar aqui com o tipo de função que você quiser aqui, para ver qual que funciona melhor, tá? Mas vocês entenderam aqui qual é a ideia, né? E quais são os problemas que tem. Então, lá na linear é o agrupamento primário e o quadrático é o que a gente chama de agrupamento secundário. Aí só que assim, o que tira, né? Assim, esses problemas, só que infelizmente a gente tem que ver a gente tem que fazer testes, tá? Não tem como você fazer sei lá, uma demonstração matemática que de fato funciona, ou então seria muito difícil, complicado para você fazer isso, tá? Mas o que a gente pode fazer, ó, é misturar as funções, tá? A gente pode, em vez de pegar uma função sozinha, a gente pega duas. Então, o h' de x e o h duas linhas de x, aqui você pega uma, por exemplo, para ser o método da divisão e outra para ser o método da dobra, por exemplo. Aí uma delas está multiplicando o k, ó. Aí esse valor ele vai ser modificado, tá? Claro, aí tu tem que fazer a análise de quê? De que se tu tá pegando a tua tabela toda, ou seja, se a função tá dando uma permutação lá de 0 até n-1, n-1, entendeu? Então, aqui você vai ter que ter essa análise aqui antes de você usar essa função, tá? Ela primeiro tem que funcionar, tá? Mas normalmente ela consegue tirar esses problemas que tem aí, essas tentativas lineares e essas tentativas quadráticas também. Tudo bem, pessoal? Então aqui basicamente você usa duas funções, uma função você multiplica pelo k, e aqui você vai ter o que a gente chama de dupla dispersão, tá? Ou então dispersão dupla, né? Que eu só inverti aqui os nomes. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Todo mundo entendeu tudo? Então, é isso, tá? Basicamente é isso. Olhem lá no livro lá do Jaime lá. A gente tá seguindo esse livro aqui. Tudo bem? Então eu vou finalizar aqui a gravação, mas depois eu vou fazer a chamada, tá? Portanto, todos fiquem aí. Mas eu vou finalizar aqui a nossa gravação. É isso, tá? Tenham todos um bom dia. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.